Eu acho que o termo independente, ele é um termo relacional. Isso é importante, né? Não é um sentido em si independente. Você é sempre independente em relação a alguma coisa, né? Então o sentido que se dá ou se assume ao termo independente vai variar de época para época e circunstância para circunstância, né? Você é independente em relação ao quê? Em relação ao certo extrato do mercado, né? Então, em relação ao que chamar de mainstream. Aí você precisa definir que mainstream é esse ao qual eu sou independente, né? Independente, por um lado, tem um sentido também que é positivado, associado a uma certa autonomia, a uma liberdade, né? No campo do cinema, muitas vezes associado a uma liberdade autoral, né? Um cinema independente é aquele que é feito de forma livre, teoricamente longe das amarras, por exemplo, de um mercado, né? Então, de uma forma autoral. Mas isso é muito relativo. No caso do cinema, né, essa suposta independência autoral, uma completa liberdade, dada a dependência da tecnologia, sempre cara, né, a princípio. Então, não é igual um poeta que basta papel e caneta para fazer sua obra. Você vai precisar quase sempre de dinheiro, de uma base material. Então, a independência, eu acho que no caso do cinema, é sempre relacional e relativa. Essa palavra independente, ela é muito relativa. Ela é muito relativa porque ela implica na questão independente a quê? Independente em relação a quê? Aos grandes estúdios. Na verdade, a força do cinema brasileiro, em raros momentos, foram os grandes estúdios.
Você contabiliza nos dedos das mãos os grandes estúdios com essa concepção que houveram no Brasil. Você aqui no Rio, você tem Cinédia, você tem Severiano Ribeiro, você tem aquele que era lá na Tijuca, como é que é o nome dele, que era ali na usina, que também era um grande estúdio, ligado à chanchada. Você tem em São Paulo a Veracruz, e você tem movimentos episódicos, né? O resto do cinema brasileiro que você conhece, a maior parte dos diretores tem que ser seus próprios produtores, eles têm que eles mesmos gerarem seus recursos, conseguirem de alguma maneira apoio, patrocínio e tal, para poder fazer os filmes, e eles são seus próprios produtores. Mas uma coisa que eu queria te dizer, quando você diz o cinema que está sendo gestado agora independente, o outro também era. Sim. A gente sempre fez cinema independente. Porque as majors sempre se posicionaram como uma oposição. Em alguns momentos se consegue que elas coproduzam, né? Quando interessa, assim, em certos momentos político-econômicos, elas entram, tudo. Mas quando você entra na distribuição, na exibição, a batalha é feroz. E hoje eu acho que até pior, porque hoje você não consegue mais distribuir um filme, é muito difícil. E não é só para nós, porque o brasileiro pensa que é tudo só no Brasil, não é só no Brasil. Quando Bernardo Bertolucci ainda estava vivo, há uns anos atrás, ele se queixou que estava muito difícil distribuir filmes. O Ettore Scola largou um filme, o último que ele ia fazer, ele disse que não ia mais fazer, porque sempre ele soube que tinha que conceder para os distribuidores e tal, mas que o nível de concessão que estava sendo pedido agora, ele não podia aceitar. Tem um trabalho muito bom de um colega meu, professor Luiz Alberto Rocha Mello, hoje professor da Universidade de Juiz de Fora, que foi ir a fundo num momento da história do cinema brasileiro em que o termo independente ganhou mais força, inclusive com um conceito historiográfico, que foi nos anos 50. Né? Você tem alguns conceitos historiográficos que definem cinema silencioso, ocavação, né? Chanchada, cinema novo, cinema marginal, porno chanchada. E na historiografia do cinema brasileiro você tem, por exemplo, o cinema independente dos anos 50, que para muitos é um marco do que seria um cinema moderno, um cinema autoral, né? Um precursor, por exemplo, do cinema novo, está muito associado a um diretor como Nelson Pereira dos Santos e um filme como seu primeiro longa, O Rio 40 Graus, mas não apenas. Né? Se você olha o que a gente poderia chamar de uma historiografia clássica do cinema brasileiro, esse cinema independente dos anos 50 é o Nelson Pereira dos Santos, Alex Vianney, né? Diretores também não à toa ligados ao Partido Comunista Brasileiro, Roberto Santos, que teria a ver com esse cinema autoral, esse cinema político e o cinema de baixo orçamento, numa mesma década que a gente tem um cinema de estúdio, né? Seja Atlântida, no Rio de Janeiro, seja Veracruz, Multifilme, Maristela, em São Paulo. Então, de certo modo, cinema independente como uma oposição ao cinema de estúdio, ao cinema de produtor, a um cinema mais caro, e que, por ser mais caro, maior ambição comercial. Né? Então você tem essa construção histórica. O que o Luiz faz é estudar as raízes do modo de produção independente. Né? Sobretudo, ele vai ter essa figura fundamental, que é do Moacir Fenelon, que, na visão do Luiz, foi um dos primeiros a assumir, né, dizer explicitamente que ele era um produtor independente. Então, o Luiz faz um deslocamento muito interessante, mostrando que o modo de produção independente, né, se não inaugurado, pelo menos alardeado pelo Moacir Fenelon, que consistia na fuga do modelo de estúdio, que se assume como central, principalmente após o cinema sonoro no Rio de Janeiro, após o cinema sonoro e que se concentra no Rio de Janeiro, com os estúdios como Cinédia, Sonofilmes, Brasil Vita Filmes, né? O som vai implicar
numa necessidade técnica do estúdio, né? Vai significar um encarecimento, vai significar de certo modo também, uma diminuição da produção ficcional que vai se concentrar em iniciativas de maior vulto empresarial no Rio de Janeiro, coincidindo, obviamente, com a centralização política, né, do governo Vargas e depois do Estado Novo. Desde que eu comecei a me interessar por cinema, por exemplo, eu me interessava muito por algo que nos livros de cinema, na historiografia que hoje em dia a gente chama de uma historiografia mais clássica, né, para usar o termo que o Jean-Claude Bernardet utiliza, né? Eu me interessava por um momento que essa historiografia clássica vai definir como uma espécie de período ou fase do cinema independente no Brasil, que é um cinema que vai ser tentado ali por volta dos anos 50, da primeira metade dos anos 50, e que vão ter alguns nomes que vão se destacar nisso, né? O Alex Vianney, o Roberto Santos, Carlos Ortiz, né? Sobre esse período existe um texto que é um texto fundamental, um texto seminal, e todo mundo que estuda o cinema independente no Brasil sempre parte desse texto. E eu também parti desse texto, em grande parte, para pensar a minha tese de doutorado, que é um texto da Maria Rita Galvão chamado O Desenvolvimento das Ideias sobre Cinema Independente. É um texto que ele é gestado nos anos 70, por volta de 1973, 74. Isso é um pouco incerto, mas é por volta daí. No período em que ela está justamente estudando a Constituição e a história da Vera Cruz. Ou seja, o interesse dela é pensar o cinema industrial, o interesse dela é pensar a participação da burguesia industrial paulista no mecenato artístico e também no mecenato cinematográfico. Mas nesse percurso que ela está estudando o cinema industrial, que ela está estudando a Vera Cruz, ela se esbarra com as ideias em torno do cinema independente que estão ali no mesmo período. E ela Maria Rita Galvão enxerga nessas ideias uma espécie, vamos dizer assim, de uma contraposição ao ideário da Vera Cruz, ao ideário industrialista. Em 1992, um pouquinho antes de 1992, quando a gente começou a poder trabalhar profissionalmente com equipamentos reduzidos, na verdade é uma realidade que transcende os anos 80, porque até 1980, por aí, eu tenho alguns filmes, o Django, o JK, eram filmes feitos em 16 milímetros, era película 16 milímetros, e depois a gente transpunha para vídeo e a viralização, digamos assim, a penetração na sociedade se dava através do vídeo. Mas a produção era feita em cinema, película, o que para alguns é um instrumento assim de nostalgia, e para mim não é, porque era muito caro. Uma lata de filmes naquele momento, ela custava $120, 10 minutos, 16 milímetros, a lata custava $120, você tinha que revelar essa lata, você tinha que fazer o copião, montar. Então esse filme, ele mesmo que fosse independente, mesmo que ele fosse o que na época já era chamado de cinema de guerrilha, eu me refiro sobretudo aos filmes dos anos 70, contra a Guerra do Vietnã, dos filmes que eram filmes que tinham uma razão de ser política, eles eram caros. Então, o que o Moacir Fenelon propõe tem a ver com a briga dele com Severiano Ribeiro, quando ele tomou o controle da Atlântida, que o Fenelon tinha fugido, tinha fundado, e ele decide não mais trabalhar dentro da estrutura do estúdio, que não era só o estúdio físico, era essa empresa com um produtor que supervisiona, busca a produção em série, né, sustentar esse grande empreendimento, com técnicos, profissionais, uma estrutura física. E ele decide se tornar produtor independente, que quer dizer o quê? Ele não vai ser mais o dono do estúdio, ele não vai ter mais funcionários sob contrato, ele vai, para cada empreendimento, criar as condições para a realização do filme.
né? Então ele vai alugar um estúdio, vai alugar equipamentos, vai contratar profissionais e atores por empreitada, e assim ele não precisa mobilizar um capital para essa estrutura fixa. Ele vai ter que captar recursos para cada filme e alimentar. O que tem a ver também com um movimento mais amplo no pós-guerra de crise ou questionamento do modelo de cinema estúdio nos Estados Unidos, e começa essa produção independente também, ligado muitas vezes a cineastas ou atores ligados à esquerda, com pretensão autoral. Você pega Humphrey Bogart, John Garfield, entre outros diretores, como Jules Dassin, que vão ser listados, né, na lista negra lá, no macartismo, né, essa ideia de não é mais necessária a estrutura do estúdio. Essa estrutura talvez esteja cara, talvez seja engessante, e também, obviamente, com no que a gente vai chamar de cinema moderno, que tem a ver com novas tecnologias, né, você não tem mais essa necessidade explícita do estúdio como uma demanda técnica, tal como o início do sonoro. Então, você tem a dublagem, você pode filmar ao ar livre, você tem câmeras mais leves, você tem negativos mais sensíveis, ou seja, mesmo a paisagem tecnológica que vai permitir a emergência do neorrealismo italiano, por exemplo, talvez marco desses novos cinemas. Bom, esse texto, que é um ensaio que ela publica, acho que inicialmente em 1975, depois tem uma republicação em 1981, então você vê que é uma coisa bem antiga, bem que já está lá dos anos 70, né, que está no início dos anos 80. Esse ensaio, ele vai basicamente discutir a questão do cinema independente, localizando essa discussão em São Paulo, na primeira metade dos anos 50. Então o recorte dela, da Maria Rita Galvão, é muito específico. É esse recorte. Esse recorte, no final das contas, ele se torna, vamos dizer assim, para a historiografia que vai sendo feita ao longo dos anos 80 para cá, o recorte tradicional, o recorte que é aceito como aquele que é, vamos dizer assim, o mais claro, definido para se pensar a questão do cinema independente no Brasil. A partir do final dos anos 80, começa a haver uma inversão. Você, em vez de fazer a quinoscopia do filme, quer dizer, passar de película para vídeo, você pode, com os novos instrumentos, filmar, gravar, registrar em vídeo e transferir para suporte cinematográfico. E aí você chega nas salas de cinema com um filme que originalmente foi rodado em vídeo. O suporte naquele momento é o Hi-8, sobretudo. Isso começa, sobretudo, com os americanos, alguns franceses. O Chris Marker faz filme assim, eu aprendi com ele. Os americanos começam a fazer filmes de slam, são filmes alternativos. Então você começa a ter esse cinema independente e que há um barateamento estupendo do custo, porque você sai da lata de $120 para a fitinha de 60 minutos e mini DV, sei lá, ainda era caro, mas não era o caro que a gente pagava com película. Então é interessante esse deslocamento que ele faz, né? Ou seja, o modo de produção independente que o Nelson Pereira, que trabalha anteriormente em chanchadas, vai ser associado, não começa com ele. Começa dentro da própria indústria. Começa com o Fenelon, que tinha também uma ambição artística, mas estava plenamente inserido na indústria, nas demandas, nas injunções comerciais. Portanto, acho que o trabalho do Luiz é muito importante para perceber, né, como o termo independente ele tem nuances, ele tem deslizamentos, né, para além dessa associação mais óbvia, muito repetida de independência, como liberdade autoral, etc., que é sempre relativo, né? Como eu falei no caso do cinema. Por volta de 87, 88, que eu estava trabalhando no Tempo Glauber, que era um arquivo do cineasta Glauber Rocha e tal, e me veio a vontade de desenvolver um projeto, de fazer um filme, inclusive, sobre o Alex Vianney.
Mas em 88 eu fui procurar o Alex Vianney, que ele estava nessa época até em uma clínica para idosos e tal, mas ele recebia as pessoas, ainda falava com uma certa dificuldade e tal, mas falava e tal. Eu fiz uma entrevista com ele com um gravadorzinho de fita cassete, assim, né? E a minha preocupação era porque eu queria já naquela época pesquisar, isso em 1988, eu queria pesquisar o cinema independente, que eu entendia como uma fase do cinema brasileiro, era a fase do cinema independente dos anos 50. Por que fase? Porque na minha cabeça, moldada pelos textos que eu estava lendo, esse cinema dos anos 50 ele é um cinema precursor do cinema novo, portanto ele é uma fase. O cinema novo ele fez uma coisa muito boa, que foi mudar essa visão de que um cinema tem que ser uma reprodução no início do rádio, depois da televisão, né? Não dava mais. Então o cinema novo peitou isso, bancou isso, às custas de talento e prêmio internacional. Porque com o talento, o Rio 40 Graus ganhou o primeiro prêmio de cinema novo, foi Rio 40 Graus em Karlovy Vary, na Tchecoslováquia, em 55, 56, por aí. Primeiro prêmio. E, assim, do cinema novo, né? E depois veio Glauber e Nelson com Vidas Secas e Glauber com... Então, ele teve o Pagador de Promessa, que é uma Palma de Ouro. E o Assalto ao Trem Pagador. Eram filmes bons, alguns mais difíceis para o público, outros menos, mas filmes que atingiram, chamaram a atenção do mundo. Não é? Buñuel, Visconti, esse pessoal todo voou pro Glauber. Entendeu? Eu vi em Veneza isso acontecer. Ninguém me contou. Eu vi. Então, o Glauber era respeitado de Robert Bresson até Werner Schröter, Robert Kramer, o que você quiser. E Antonioni. Glauber era super respeitado. E assim como ele, outros grandes diretores brasileiros, como Nelson também. Eu acredito assim que para tratar disso, né, a questão do cinema engajado no início dos anos 60, talvez antes de tudo seja necessário a gente lembrar que nesse contexto histórico tem a aparição de uma geração de artistas, né? Essa geração não necessariamente estava vinculada apenas ao cinema, né? Uma geração que atuava no teatro, nas artes plásticas, na literatura, e que é uma geração que coloca o engajamento político no centro dos seus processos criativos, no centro dos seus processos de criação. Eu me lembro na época da Embra Filmes, que tinha um produtor que era Embra dependente, ele não botava um centavo no cinema, ele só fazia cinema com o dinheiro que o Estado dava para ele, que ele se auto-intitulava independente. Então ele se achava melhor que os outros cineastas por ser independente. Mas independente é quê? É a produção, mas ele dependia do Estado. Ele era um cineasta dependente do Estado. Então, essa palavra independente, ela soa mal, né? Na mesma época que ele conseguiu recursos da Embra Filmes para fazer os filmes dele, eu não consegui para os meus. Nem usando o JK, nem o Django, tem uma gota de dinheiro da Embra Filmes, porque eram filmes políticos, eram filmes que contestavam a ditadura, em plena ditadura. O JK foi feito entre 76 e 80, quando você tinha uma ditadura de verdade. Você teve, durante a feitura do JK, em 1977, o pacote de Abril, que fechou o Congresso, caçou 4 parlamentares e criou a figura nefasta do senador biônico. E eu estava fazendo, usando o JK, sem um centavo de apoio da Embra Filmes, que a Embra Filmes dizia, não, JK não, abertura política tudo bem, mas JK não. Nessa mesma época, a Embra Filmes apoiou o Pra Frente Brasil do Roberto Farias, o que custou a cabeça do Celso Amorim.
Celso Amorim foi demitido da presidência da Embrafilmes por ter apoiado um filme do Roberto Farias que falava de tortura durante a ditadura. Depois, quando eu acabei o JK em 1980, que eu fui fazer o Django em 81, aí os caras disseram, JK tudo bem, agora foi anistiado, é a grande figura da política. O Django ainda não, também não tive um centavo da Embrafilmes. Então, meus 2 principais filmes e primeiros foram independentes porque eles não tiveram um centavo da Embrafilmes. O primeiro foi totalmente produzido por um amigo meu independente, um cara de posses que resolveu apoiar. E o segundo foi uma cooperativa que eu montei com a filha do Django, com esse amigo, um amigo oculto do Django, e os técnicos e artistas do filme que fizeram a vaquinha, compraram uma cota, entraram com o trabalho deles e os filmes saíram. E isso, para mim, é independente. Independente com grana da Embrafilmes não é independente, é dependente do Estado. Eu não tenho nada contra o Estado participar do cinema. Muito pelo contrário, eu tenho direito a participar dessa produção. Você tem direito, todo mundo tem, porque o Estado pertence a nós todos. Mas essa noção de independente, ela é relativa. Então é isso que eu queria começar com você, relativizando o uso da palavra independente. Os curta-metragens eram interessantes porque, como era a Embrafilme, né, que a Embrafilme ajudava até pequenos produtores a produzir. Era uma coisa muito importante a Embrafilme, entendeu? Porque eles não ajudavam só a produzir, eles também distribuíam. Porque o grande problema do cinema brasileiro é a distribuição. Porque você faz o filme e como é que vai distribuir? Entende? Quando você entra para distribuir, aí você entra numa concorrência com filmes internacionais que dominam até hoje o nosso mercado. Eu acho que isso varia muito, né? A gente vai ver, por exemplo, a emergência do tema independente com muita força nos anos 90, do cinema independente americano, né? Tarantino, quando emerge, essas coisas. Então, às vezes, chega aqui, vindo com sentido tal como ele é utilizado em outros países, mas, enfim, de certo modo, você tem um produtor chamado Pedro Carlos Rovai, um produtor de filmes de muito sucesso nos anos 70, né, algumas pornochanchadas, e que ele tinha uma frase que falava, né, naquele momento de briga entre Glauber e Sganzella, cinema novo, cinema marginal, né, o Glauber chamava de Ude-Grude, o Pedro Carlos brincava que no Brasil até a superprodução brasileira é Ude-Grude, porque o mercado é dominado pelo filme estrangeiro. Né? Então você tem que sempre pensar independente em relação ao quê? Por exemplo, você pega a legislação criada em relação às leis de incentivo, né? A permissão de captar recursos públicos para a produção, eles falam para produções independentes. Qual é o sentido desse independente na legislação nos anos 90 e 2000? É que sejam empresas que não detenham também concessões de rádio e TV. Ou seja, não quer dizer que é empresa pequena, empresa grande. Por exemplo, a Globo não pode. Mas, como vai acontecer, a empresa do Daniel Filho, o diretor da Globo, pode. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, nos anos 2000, essas produções teoricamente independentes, coproduzidas pela Globo Filmes, são por empresas de pessoas da Globo, como Guel Arraes, Daniel Filho, mas que respeitam a legislação, porque o sentido de independente para isso é isso. A própria Globo em si não pode captar recursos, pode entrar como coprodutora. Só mais um exemplo de como esse termo independente tem que ser, a meu ver, sempre analisado dentro das condições, contextos e circunstâncias específicas de cada momento histórico. Porque ele vai se relacionar. Se independente nos anos 50, num certo momento, tinha a ver com independente no campo da produção, a Cined, a Atlântida, mas você tinha também a distribuição independente desses filmes, que o Fenelon vai seguir também. O que se queria dizer naquele momento? No campo da distribuição e da exibição, não era pelo Severiano Ribeiro, que era o maior exibidor do Rio de Janeiro. Então buscava exibidores
distribuidores independentes, fora da UCB, né, que era a distribuidora do Grupo Severino Ribeiro, e fora das salas de Severino Ribeiro. Agora, se a gente pega nos anos, como eu falei, nos anos 2000, independente em relação, independente que é a Globo, independente ao SBT, independente a Record. Sempre você tem que analisar nesse contexto específico, como eu falei. A minha visão é um termo sempre relacional, não tem um sentido em si. Você vai estar independente daquilo que naquele momento vai se considerar o dominante, o mainstream, né, o principal. Né? Então, acho que é isso. O outro ponto que é formador dessa primeira, vamos dizer assim, percepção que se tem sobre o cinema independente foi construída, me parece, assim, de uma forma muito viva também, pelo Glauber Rocha em um livro chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, que é um livro que o lugar de fala dele é o cinema novo, mas ele olha para o passado e ele vai distinguindo certas tradições do passado, do cinema, não é? E ele vai um pouco separando o joio do trigo, ou seja, o que é que nos serve e o que é que não nos serve, né? Então ele diz, bom, o que nos serve, por exemplo, é certas experiências de uma comédia popular e tal, mas a chanchada não nos serve, né? Não nos serve o cinema industrialista, não serve o cinema da Vera Cruz, não serve o Cangaceiro, não serve uma série de coisas, Limite de Mário Peixoto, mas nos serve o cinema dos anos 40 carioca, ali do Alinor Azevedo, do Moacir Fenelon, mais tarde do Nelson Pereira de Santos. Nos serve o cinema independente que acontece no Rio de Janeiro e acontece em São Paulo. Então ele vai também, isso claro, antes da Maria Rita Galvão, não é? Esse livro é de 1963, se a gente pensar que ela começa a fazer a pesquisa dela em 73, é um livro de 10 anos antes. Ele vai distinguindo essas diferentes perspectivas, né? Porque o interesse dele é discutir uma contraposição entre o cinema comercial e o cinema autoral. É um Brasil que vive ali sob a ideologia desenvolvimentista, né? Eu diria assim, existe uma tensão acerca de um desenvolvimentismo ou de linha conservadora ou de linha progressista, e isso acaba, né, favorecendo o aparecimento dessa geração muito jovem, né? Obviamente uma geração sobretudo de classe média alta, universitária em grande medida, e que assume como seu um projeto utópico, né? Politicamente utópico, no sentido de se posicionar contra o colonialismo econômico e cultural, contra a ideia de subdesenvolvimento, uma geração que passa, né, a propor uma arte, sobretudo, de herança realista, e que se lança, digamos assim, às representações politizadas da classe popular. Essa ideia de cinema independente nunca nos ocorreu. Preciso deixar isso claro. A ideia que nós tínhamos, quer dizer, como é que nasceu isso? Como é que nasceu esse momento do cinema brasileiro? Nasceu de uma geração que estava querendo fazer filmes que fossem compatíveis com o Brasil, né? Ou seja, os filmes que estavam sendo feitos até ali sobre o Brasil eram filmes muito mentirosos, muito cheios de disfarces, de desvios, etc., né? Ou através da chanchada, da comédia, ou através mesmo do melodrama, coisa e tal, mas eram coisas muito afastadas da realidade brasileira, o que era o Brasil, né? Então, o nosso objetivo, quando nós começamos a fazer cinema, era esse, fazer um cinema brasileiro, um cinema que fosse do Brasil, que você entendesse aquilo como elementos do Brasil, né? Que tivesse a ver com a realidade brasileira, com a cultura brasileira, com os costumes brasileiros, com o que estava acontecendo no Brasil. Essa questão, né, da autoria especificamente, que é uma questão que claro que existe desde o início do cinema, né? Sempre houve, né, quem assumisse, né, a proposta não só a nível de
da forma do filme, né? Mas também da forma como o filme circula na sociedade, que é um grande problema, né? O filme em si, né, é uma coisa que é até razoavelmente fácil de ser feita dentro das limitações, né? Mas a partir daí, o que acontece com esse filme, né? Essa que é a questão, como é que ele chega ao público, né? E é essa a questão meio de barreira, né? E aí é que eu acho que se estabelece, né, a divisão, né, entre os filmes que que são realizados, né, pelo próprio autor, né, o próprio realizador, né, que assume, né, a produção do filme, né, e suas variantes, né? E o filme, esse é o filme independente, né? É quando o próprio realizador assume, né, o papel de reunir os elementos para a realização do filme, né? É o realizador, né? Então acho que, antes de mais nada, né, a gente tem uma série de questões históricas que favorecem a emergência de uma geração politizada, né, no Brasil, pré-golpe civil-militar de 64, ali entre, né, o Juscelino Kubitschek, Jango e tal. E essa geração, ela começa a se manifestar de forma muito contundente já em meados dos anos 1950, né, quando a gente tem, por exemplo, por um lado, o aparecimento de uma peça como Eles Não Usam Black Tie, escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri em 56 e encenada em 58, né, pelo Teatro de Arena, e no campo cinematográfico, entre várias aparições de representações políticas nos filmes, sem dúvida nenhuma, a de Nelson Pereira dos Santos, né? Primeiramente em Rio 40 Graus, que é um filme de meados dos anos 50, talvez uma primeira expressão mais significativa do realismo crítico no cinema brasileiro, que é um grande evento, é um filme, assim, eu diria, meteórico, no sentido de antecipar a geração que vem. Ao passo que os filmes que dependem de uma estrutura maior, né, de produção, né, geralmente são filmes que contemplam várias demandas, né? Você tem um filme dito, né, industrial, né, que é uma forma, né, de manter a atividade, né, numa mesma produtora, uma produtora que produz filmes de vários tipos, né? Não só de um realizador, né? E isso está ligado ao crescimento, né, à expansão do cinema, né? Desde os primórdios, que realmente era o filme, né? Já era o filme de autor, né? Só eles, né, faziam esses filmes, né? E foi se construindo, né, uma estrutura, né, de exibição, né, que é o que garante a circulação do filme. E a partir dessa estrutura de exibição foram se concentrando, né, os interesses e os valores, né, da própria atividade. E aí o cinema de autor, né, foi, de certa forma, diluído, né, na forma do cinema dito comercial. Quer dizer, essas palavras, essas definições, acho que elas são meio vagas, porque, quer dizer, no mundo capitalista tudo é comercial, né? Você não tem isso não existe né? Agora, a questão é saber quem conduz esse processo, né? Se quem conduz o processo é a empresa produtora, né, do filme, como é a maioria dos filmes ditos industriais, né? A questão é uma. Agora, e aí essa linha de produção, digamos assim, ela não atende, né, aos requisitos de expressão própria, né, dos realizadores, né, com todas as nuances, todas as definições.
tanto do cinema, né, cinema político, né, que realmente não é muito frequente, né, nessa linha de produção industrial, né, como o próprio filme que explora aspectos pessoais, né? A grande diferença, o salto dos anos 60 foi esse. E, como eram os jovens muito politizados, eles perceberam que tinham que jogar politicamente para obter a possibilidade de produzir. Então, em 64, com o golpe, que foi uma coisa muito complicada, porque proibiam os filmes de ir para o exterior, a cópia do Deus do Diabo foi clandestina. É como é o Irã hoje, ou como foi a Cortina de Ferro num determinado período. Os filmes aqui saíam, às vezes por mala diplomática, clandestinamente, às vezes alguém carregava as cópias. E quando via, já estava lá e não podiam fazer mais nada. Então, mas verba não tinha. Eles criaram o Instituto Nacional do Cinema, que era feito basicamente por amigos dos militares, pessoal ligado aos militares que pensavam como eles, pessoal mais da direita. E eles não tinham muito interesse nesse tipo de cinema, né? Eles eram mais voltados para um cinema diferente. E então o pessoal do Cinema Novo criou uma possibilidade no Rio de Janeiro da CAIC. A CAIC era um órgão estadual no governo do Lacerda, um governo de direita, mas o Lacerda era um cara mais intelectualizado, assim, mais esclarecido desse ponto de vista perto dos militares. O Costa Silva, o que ele lia era palavras cruzadas, o que ele fazia, o máximo de literatura que ele pegou foi palavras cruzadas, é verdade isso. Então, há uma distância muito grande para o Lacerda, por exemplo, por menos que a gente ache que o Lacerda tenha sido um cara bom do ponto de vista progressista, embora ele tenha feito também coisas no Rio de Janeiro boas, mas enfim. Aí o Cinema Novo percebeu isso e criou essa CAIC, essa Comissão de Apoio à Indústria Cinematográfica. E aí se fizeram alguns filmes. Ao mesmo tempo, o Banco Nacional entrou também para financiar. O Zé Luiz de Magalhães Lins, que foi um cara muito antenado, muito aberto, até fizeram uma matéria com ele há pouco tempo, não sei se ele morreu, mas fizeram uma matéria sobre ele, maravilhosa, tudo que ele ajudou, até o Garrincha. Ele era um cara assim que todas as artes e tudo, então ele deu um impulso também com financiamentos que muitas vezes eram impagáveis. E ele diz que todo mundo pagou. Todo mundo deve ter pago, mas assim, né? E nunca conseguiu obter a visibilidade, porque o cinema era fechado a esse tipo de filme, os cinemas, né? Você não consegue passar no Luiz Severino Ribeiro um filme desse, é muito difícil. Naquela época ainda mais ou menos. Hoje em dia, eles falam, não é... Eu tentei distribuir, exibir lá Mangueira em Dois Tempos, que é um documentário bom, ganhou 3 prêmios nos Estados Unidos, então, para quem gosta dessas referências, está aí uma referência. E o Severino Ribeiro mandou dizer que ele não distribui esse tipo de filme, ele não exibe esse tipo de filme. Então você não tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade o Cinema Novo criou com muita dificuldade, mas com filmes que não davam dinheiro, mas vendiam no exterior, ganhavam prêmios, né? E faziam barulho na imprensa. Isso eles faziam mesmo. Se você for ler a história do cinema nacional, é um pouco assim, entende? Tem aquelas pessoas que vão fazendo os filmes, vão inventando coisas, entendeu? Quando está tudo dando certo, desaparece. Por exemplo, as famosas que chamam de chanchadas, eram filmes que era para lançar músicas de carnaval, né? E o próprio brasileiro menospreza a sua criação chamando de chanchada, mas não é chanchada. Eram filmes muito bem feitos, entende? Que lançavam as marchinhas de carnaval. E isso acabou quando entrou aí grandes empresas internacionais com as músicas. Eu não me lembro direito quais foram, entendeu? E aí acabaram de fazer os filmes. Isso foi uma coisa muito difícil se você conquistar através do cinema, porque, veja bem, o cinema, eu sou de uma época em que nós todos somos de uma época em que o cinema era uma coisa
meio dominada pelas companhias estrangeiras, não é isso? Pelas distribuidoras estrangeiras, coisa e tal, etc. Então, veja bem, o que aconteceu? Aconteceu que nós fizemos, cada um fez o seu filme, cada um fez os filmes que queria fazer sobre o Brasil. Não tem nada a ver meus filmes com os filmes do Glauber Rocha, os filmes do Glauber Rocha com os filmes do Joaquim Pedro, os filmes do Joaquim Pedro com os filmes do Davi Neves. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. O que une todos esses filmes é que são uma tentativa de você falar sobre o Brasil, né? De você ter especificidades brasileiras. Você ter, sei lá, um caráter que você pudesse dizer esse é um filme brasileiro, porque está falando do Brasil como o povo brasileiro se sente naquele país. Né? Isso deu certo no início, até que foi bom no início, porque, inclusive, eu costumo dizer uma coisa que é muito óbvia, mas naquele governo do Geisel, no segundo governo da ditadura, é segundo, né? Segundo. Sei lá, no Geisel. Ele se interessou pelo cinema novo, pelo que a gente chamava de cinema novo, que era isso. No fundo, o cinema novo era uma tentativa de fazer cinema brasileiro no Brasil. E ele se interessou por isso, ele se interessou e deu uma certa força para a gente. O ministro do Planejamento entregou-se totalmente a gente, no sentido que ele dizia sempre isso. Nós temos que começar uma democratização do Brasil, que o Brasil estava realmente caminhando para uma ditadura, ainda não era, mas estava caminhando para uma ditadura muito feroz. E ele dizia sempre assim, nós temos que caminhar para uma democratização do Brasil, e essa democratização começa pela cultura, e a cultura começa pelo cinema, não tem dúvida que é isso. Nós ficamos muito excitados com isso, né? Começamos a trabalhar nessa direção. Eu diria que não existe cinema independente sem política pública, né? O mercado não é um mercado que vai favorecer o cinema independente porque não tem interesse, mesma margem dele, entendeu? E, infelizmente, essa política, quer dizer, essa discussão, desde os anos 20 e anos 30, a gente tem essa discussão no Brasil de que o Brasil é um país dependente do cinema americano, de que o Brasil não tem espaço na distribuição. Então, tudo isso é uma coisa que vem, uma discussão que vem desde os anos 20 e 30. Você pega vários artigos e tal, e essa questão está lá, né? Desde os anos 20 e anos 30, essa questão está colocada pelos cineastas que faziam cinema nos anos 20 e anos 30. Quer dizer, é colocado inclusive com Vargas para dar um apoio e tal, que acabou não sendo dado, mas em suma, quer dizer, é uma discussão que vem sendo feita por todos os cineastas e produtores desde os anos, eu diria anos 30, né? Então, particularmente do que eu vivi, é uma história do Brasil que é uma história permeada por golpes e semigolpes, né? Então, quer dizer, você tem de um lado a ditadura brasileira, você tem de outro lado a vitória de um Collor, e com isso tudo, quer dizer, você não tem uma continuidade de política pública, né? Você teve a Embrafilme é acabada de um momento para o outro, e eu acho que assim, os filmes que eu fiz são mais ou menos exemplares dessa história, né? Desse fluxo, né? Que não é permanente, né? E sem permanência você não tem condições de construir um cinema, né? O cinema novo foi uma grande conquista também, né? Mas aí também terminou, né? Entende? Porque essa conquista do mercado, aí é que entra a história do cinema, porque como o cinema virou uma indústria enorme, né? Se você for pensar internacionalmente, então você tem uma competição muito grande, né? Aqui no Brasil, principalmente com os filmes americanos, né? Que dominam o nosso mercado. Vamos falar dos anos 60, que é uma situação bem diferente do momento contemporâneo. Nos anos 60 você ainda tinha um circuito exibidor amplo, né? A televisão estava começando a crescer, mas você tinha mercados bem diferentes, cinema e TV. E o cinema novo vai se mudar muito ao longo da história, desde sua origem, né, os seus realizadores, até o momento seguinte. Né? Você tem, por exemplo, uma figura como Glauber tem inicialmente um ímpeto anti-industrial.
né, uma recusa. Havia a ideia, inclusive, de que Hollywood estava em decadência, a televisão ia substituir Hollywood, que o futuro do cinema era o cinema independente, eram os novos cinemas, era no velho Wagner, um cinema autoral, um cinema jovem. E depois desse momento anti-industrial, a própria necessidade de sobrevivência e continuidade vão fazer com que eles tenham que revisar isso. Por quê? Porque embora o cinema novo possa ser criticado, que tem esse discurso, na prática eles faziam longas-metragens para serem exibidos em salas de cinema e tiveram que apelar para os distribuidores comerciais, né? Embora o mercado, desde a Primeira Guerra Mundial, tenha sido dominado pelas distribuidoras americanas, você sempre teve distribuidoras menores trabalhando com as franjas do mercado, seja com filme não americano, filme europeu, filme latino-americano e também com filme brasileiro. Eles eram muito acusados de fazerem filmes para si mesmos. Mas o caso não era esse. Você tem que levar em conta que você estava saindo numa transição, saindo da chanchada para um cinema, uma cinematografia, porque você pode dizer que tem uma cinematografia no Brasil, sem dúvida, e não é com o filme da chanchada. Com todo o respeito que eu tenho, na minha infância foi uma maravilha, eu adorava. Bom, o Grande Otelo para mim é um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, Oscarito Idem, então eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo que aquele tipo de cinema, aquele cinema não era um cinema universal, era um cinema local, muito baseado nas esquetes de rádio, naquela coisa do rádio, da televisão começando, era uma coisa assim, muito... Então, assim, eles pensavam, tanto é que a Comissão de Apoio à Indústria Cinematográfica, a CAIC, né? E então eles sabiam que era indústria, mas eles sabiam que eles não alcançavam, que tinham muitos entraves. E depois é o seguinte, sempre houve, o Getúlio trocou por café, os filmes por café. Sempre houve isso no Brasil. O Mário Henrique Simons por sapato. Tá entendendo? Então vocês podem trazer todos os seus filmes a preço de banana, mas vocês abrem o mercado pra gente pro café. Vocês abrem o mercado pro sapato. E o Brasil não enxergava o que significava isso em termos de identidade, de soft power, de tudo. Entende? E eles entravam com tudo. Inclusive, pelo menos nos anos 60, tinha uma disputa das distribuidoras japonesas, Toho Filmes, que passavam os filmes do Kurosawa, dos franceses, que disputavam muito as comédias italianas que vinham, os franceses com a Nouvelle Vague. Então eles tinham a United France, sei lá, tinham várias distribuidoras assim que atuavam no mercado e que dava público, porque as comédias italianas davam... Na Itália, eles detestavam as comédias italianas. Eles falavam, essas comédias, isso aí acaba com o cinema italiano. Mas a gente adorava, porque eram comédias mais bem feitas, eram mais contemporâneas, vamos dizer assim, do que a chanchada, que era mais ingênua, mais de como é que se fala? Quando você paródias, sabe? Matar ou correr, tipo, sabe? Era coisa assim. Então, é claro, eles tinham essa visão, mas eles sabiam também que eles eram limitados nesse sentido. Nós tínhamos limites, né? Então, eles sempre trabalharam muito politicamente para romper esses limites. O que eu vi no cinema novo foi isso. A ruptura eles conseguiram com a Embrafilme. Aí, quando veio a Embrafilme, na reunião que houve com o futuro ministro do Geisel, que era o Reis Veloso, que já era ministro anterior, eu acho, do Médici, houve uma reunião, o Nelson que articulou tudo isso com o Reis Veloso para transformar o INC, quer dizer, já tinha sido transformado em Embrafilme, mas era uma coisa assim, um órgão estatal, não era... O que eles falaram para o Reis Veloso? Tudo bem a produção, mas nós precisamos de distribuição. Nós não temos... Eles tocaram na ferida. Eu me lembro disso porque eu estava nessa reunião. Então foi Joaquim Pedro, falou muito nisso na época. Gustavo estava, Nelson, Leon. Esse pessoal todo, Glauber não estava na Europa, mas eles estavam, e isso foi em 73. E eles falaram, 73, 74, por aí. Em 73, 74. Logo antes do Geisel assumir. E eles falaram muito da questão da distribuição, que não adiantava investir na produção,
quilômetros, não é que não adiantava, mas que tinha que botar no cinema. Então, a Embrafilme foi fechada, no fundo, por isso. Porque funcionava muito bem, distribuía os filmes, não só os curtas, como também os longa-metragens. E aí, nós que fomos formados por essa vontade de fazer filmes brasileiros, nós ficamos, quando fecharam a Embrafilme, ficamos chocados todos, né? Aí teve a tal da retomada, mas muita gente ficou sem trabalho, né? Porque quando você produz um filme, você também dá trabalho para outras pessoas, né? Porque fotógrafo, né? O produtor, o continuista, e por aí vai. Então aí, depois da retomada, teve a fundação da Ancine. Mas a Ancine, ela não distribui. Então, até hoje, a gente tem um grande problema de distribuição. Mas a dificuldade dessas distribuidoras pequenas ou das grandes distribuidoras trabalharem com filmes brasileiros levou com o próprio Cinema Novo fizesse uma distribuidora própria, que foi de filme, em 65. Então, dessa recusa inicial, talvez às vezes até ingênua, da indústria, eles decidem se organizar industrialmente e jogar o jogo, né? E criam de filme. A de filme depois vai ter um racha, porque percebem que alguns filmes estavam dando mais dinheiro e outros não, alguns estavam com um projeto mais comercial e outros não, e uma figura fundamental, que é o produtor e diretor Roberto Farias, vai sair da de filme e fundar a própria distribuidora dele, né, que é a Ipanema Filmes, porque ele vinha fazendo sucesso com comédias eróticas, com o filme do Roberto Carlos, e vai ser, na verdade, porque a gente estuda isso, a base da distribuidora da Embrafilme, né? O Cinema Novo vai ter dificuldade de lidar com a inserção comercial. É curioso porque você pega outros cinemas novos latino-americanos, vão recusar a distribuição comercial. Não, vamos exibir filme em cineclube, vamos exibir filme clandestino, não queremos jogar o jogo do mercado, né? Então tem um radicalismo maior, né? Ou seja, nós realmente recusamos essa, vamos atingir o público de outra maneira, né? Isso continua. No Brasil também a gente estuda pouco, por exemplo, alguns cineastas que nos anos 70 vão buscar a distribuição do filme deles fora de sala de cinema, em circuito de cineclube, em 16mm, recusando o formato comercial convencional, né, como única forma. Mas depois os diretores de cinema novo vão acabar sendo principalmente distribuídos pela distribuidora da Embrafilme. Aí eu resolvi da seguinte maneira. Depois que eu vi que era uma coisa complexa, aí eu entrei no chamado mercado, num chamado independente, filmes independentes. Eu falei, vou fazer filmes independentes. Entende? Apesar de meu início ter sido apoiado pela Embrafilme, distribuído no Brasil todo, o filme independente é mais casual, né? Ele não tem uma grande distribuição, entendeu? Mas eu optei por essa versão. E aí, nesse momento, eu entrei em contato com organizações não governamentais, entendeu? Que me ajudaram a produzir os filmes que eu fui fazendo. E então, você está entendendo o que acontece? Eles fizeram, então, a distribuidora. Então, o Roberto Farias foi para a direção geral, já era um cineasta dirigindo, não era mais um crítico ou vamos dizer, um agente da ditadura. Agente no sentido de que não é que o cara era isso ou aquilo, eram os caras ligados à ditadura de alguma forma, ou porque era parente do Roberto Campos, ou porque era não sei o que lá, eram ligados à ditadura. Então, filho do general que era não sei o que lá, por aí, né? Então, não, a Embrafilme veio com um cineasta na cabeça, que foi o Roberto Farias, que era uma coisa assim mais palatável, de centro, que não era a esquerda do cinema e também não era a direita, porque era um cineasta. Quer dizer, não era a direita no sentido de só privilegiar os filmes americanos. Pelo contrário, o Roberto era muito nacionalista porque ele tinha uma produtora e distribuidora e ele sabia o que ele penava para poder fazer os filmes e botar na praça. Então, ou seja, era alguém que sabia muito bem, sentia na pele, sabia quais eram os nós, as dificuldades e o que tinha que ser vencido. Isso não resolve muito, mas é meio caminho andado.
E ele teve essa felicidade de botar o Gustavo na distribuidora. Gustavo era um intelectual, montador de cinema, diretor de cinema, tudo isso, mas ele era um intelectual. Mas como ele tinha uma formação muito forte, com Paulo Emílio Salles Gomes, foi da Cinemateca, trabalhou na Cinemateca Brasileira, quer dizer, ele tinha um embasamento cultural, intelectual forte e tinha uma prática cinematográfica, porque era um bom montador, ganhou prêmios e tudo, era um cara do cinema. Então, ele na distribuidora, ele fez uma coisa muito interessante. Ele fez assim, tem uns filmes que são comerciais, para sustentar os filmes que não são comerciais, mas que são importantes para a evolução da linguagem. Porque uma coisa alimenta a outra. Porque se você só faz filme comercial, o que vai acontecer? Não evolui. Entende? Então você vai cada vez ficando mais cristalizado numa situação abaixo do mundo, quer dizer, você fica inferiorizado em relação ao mundo. Você, agora há pouco tempo, porque essa situação sempre volta, né? Há pouco tempo, um conhecido meu de São Paulo falou: Ana Maria, eu acho que tem que ser assim. Esse negócio de fazer um monte de filme, diversificar, não dá certo. Tem que fazer uns 4 filmes para arrebentar, de 50 milhões. Não. Eu falei, tá aí a cinematografia brasileira, como é que fica? Porque se você vai... Quantas vezes tentou, você faz isso, não dá um tostão, você jogou tudo fora, aquele dinheiro, o filme não ficou, e o cinema não andou. Então a questão não é que... E aí fizeram até um artigo, o Paulo Sérgio, da Filme B, com o Rodrigo, que foi da Fox, da Columbia. Artigo que não. Tem que acabar com essa Bolsa Família. Chamou de Bolsa Família, de esmola que dão para os pobres do cinema. Que tem que dar só para filmes tchan. Olha, filmes tchan vai buscar no mercado o que falta. Você pega um pouco do governo, porque precisa de filme comercial, mas você quer fazer um filme de 50 milhões, você vai pegar os 50 milhões, você não vai ganhar dinheiro, não é para bilheteria, então vai pegar no mercado. E deixa os outros evoluírem, porque é claro que nem todos vão acertar, tem muito tiro na água, mas tem tiro na água lá em cima e tem tiro na água lá embaixo. Não é só numa esfera, em todas as esferas. O cinema é uma arte, é indústria, mas é também um jogo, quer dizer, você não tem certeza, não é científico, é artístico, queira ou não. Você pode ser científico no plano de lançamento, no plano de não sei o quê, mas na prática, no filme em si, não é bem assim que a banda toca, né? Você pode ter um grande roteiro mal filmado, você pode ter um péssimo roteiro que vira genial o filme. Isso é muito relativo. Então não dá para você decidir assim, entendeu? E o que está acontecendo é que, de novo, essas forças retornam com todo o gás, porque se o Lula voltou, vai ter dinheiro para o cinema, então tem que ser para fazer filmes que possam competir no mercado internacional, por causa do orçamento. Então o Glauber, antes da Maria Rita, ele já, vamos dizer assim, constrói na visão historiográfica dele um período também de transição, que é a transição de um cinema ainda muito pouco desenvolvido do ponto de vista empresarial, industrial, seja lá o que for, mas com algumas revelações autorais, vamos dizer assim, no sentido que seria também precursor, como Humberto Mauro, né? O próprio Mário Peixoto, mas o Mário Peixoto para uma linha mais discutível, mas o Humberto Mauro, sim, é aquele autor dos anos 30 que merecia ser resgatado, etc. e tal. Né? Isso por um lado, e por outro, esse cinema que seria negado. Né? Então, esses dois autores, a Maria Rita Galvão e o Glauber Rocha, também são fundamentais nesse aspecto. Partir dos dois é partir, então, dessa noção de que o cinema independente foi uma fase, foi uma transição, foi um processo que culminaria ou que desembocaria no cinema novo. Então é uma história pouco trabalhada, mas eu vejo essa diferença. E hoje você tem uma situação muito diferente. Você não tem mais só mercado de
de sala de cinema 35mm. Hoje você tem uma série de janelas e formas de difundir, sobretudo cada vez mais via internet, seja canais de streaming, seja a própria disponibilização via internet, via pagamento direto pela visualização, seja remuneração por publicidade. Então, acho que hoje existem mais estratégias e você tem que pensar, o que é independente hoje? É botar no YouTube? YouTube é independente? Né? Ou não? Depende. Então, acho que hoje é uma situação mais complexa, mas também igualmente desafiadora, porque, de algum modo, a distribuição é a forma que você garante que o seu investimento vai ser recuperado, você possa ter não prejuízo ou, eventualmente, lucro. Né? Então, você tem uma questão inerente ali que é o risco. A gente teve um momento do cinema brasileiro, né, em que, sobretudo com as leis de incentivo, pós-trauma do Collor, se discutiu muito que você tinha perdido o risco. Né? Você captava os recursos para fazer o filme, toda a equipe estava paga, e o filme não precisava necessariamente se pagar. Né? O que entrasse foi o lucro. E muitos falavam que isso gerava uma falta de risco, né? Você premiava o fracasso ou desestimulava, né, a busca pelo sucesso, tanto que a revisão das políticas públicas, por exemplo, com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, em que não é mais, né, vamos dizer assim, como era nas leis de incentivo, um patrocínio que paga o filme, né, agora é um investimento reembolsável. Uma das pressuposições, a gente pode discutir se deu certo ou não, era tomar o risco. Né? Ou seja, o governo simplesmente dá o dinheiro para fazer o filme, e o filme não importa se ele vai ter 0 ou 1.000 espectadores ou 1 milhão. Agora, se ele é sócio do filme, tal como era na Embrafilme, se ele der lucro, uma parte desses recursos são reembolsáveis ao Fundo Setorial Audiovisual, voltam. Né? Então, por isso que você seria essa política mais industrialista, né? Sobretudo no governo Dilma, com essa ideia de tornar o cinema mais competitivo, mais próximo ao mercado e, quiçá, né, talvez como utopia mais sustentável economicamente. Então esse é o trabalho que você quer fazer. Eu acho que você vai escrever teu relatório acadêmico, lápis e papel, imprimir. Até eu também gosto da palavra impressa. Eu tenho muito respeito pela palavra impressa e um livro para mim na prateleira ainda é um livro na prateleira, posso levar depois do meu escritório. Você vai ver minha biblioteca, você vai ver o respeito que eu tenho por esse livro que você me deu de presente hoje. Mas você, se quiser ter como suporte principal da tua tese isso que você está fazendo hoje, você pode ter. Eu acho que, de repente, é um desafio que vale a pena você peitar. E também acho, quero te dizer, que não é você não vai ser o primeiro, nem uma exceção.